Lara ajeitou os papéis sobre a mesa e olhou o relógio. Passava das 10. O último ônibus sairia em poucos minutos, e ela ainda estava no 10º andar, revisando pela terceira vez as pastas do primeiro dia. Não podia errar. Quando pegou o elevador, o prédio já estava silencioso. Só o som dos saltos ecoava no corredor vazio. Ao sair pela porta principal, sentiu o vento frio e correu até o ponto. Mas antes que chegasse, viu o ônibus se afastando, as luzes traseiras sumindo na avenida molhada. Parou no meio-fio, o coração apertando. Era o último. A chuva começou a cair com força, fria e impiedosa, encharcando sua roupa e apagando o pouco de força que restava. Foi então que notou um carro preto parado próximo à entrada, com o motor ligado. No vidro da porta havia o logotipo da empresa. Um homem ao volante mexia no celular, tranquilo. Ela respirou fundo, juntou coragem e bateu no vidro. Ele abaixou lentamente. Tinha olhos escuros, sérios, mas gentis. Com licença, disse Lara, constrangida. Esse carro leva os funcionários para casa? Perdi meu ônibus e... Ele sorriu de leve. Pode entrar. Eu levo você. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber até onde essas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias de pessoas como a gente, de sentimentos que a gente carrega, de reviravoltas que parecem impossíveis, mas que acontecem. Histórias que lembram que o amor verdadeiro nasce nos gestos mais simples e transforma vidas inteiras. Lara Mendes tinha 27 anos e carregava nos ombros a responsabilidade de ajudar os pais. O pai, aposentado por problemas de saúde, e a mãe, costureira, faziam o que podiam, mas nunca foi o bastante. Lara sempre soube que se quisesse mudar de vida, teria que lutar por isso. E foi o que fez. Estudou à noite durante anos, trabalhou em lojas, lanchonetes, fez bicos de tudo quanto é tipo. Até que, finalmente, conseguiu. Secretária na Carvalho Enterprises, uma das maiores empresas da cidade. Não era o emprego dos sonhos, mas era um recomeço, e ela estava determinada a não desperdiçá-lo. Agora, dentro daquele carro silencioso, Lara tentava se recompor. O som suave da chuva batendo no vidro e o aroma leve de couro novo contrastavam com o frio que ainda sentia. O homem ao volante não parecia um motorista comum. Tinha uma postura firme, o olhar tranquilo e seguro. As mãos que seguravam o volante pareciam pertencer a alguém acostumado a comandar, não apenas a conduzir. "Para onde devo levá-la?" perguntou ele, com voz calma e grave. Lara disse o endereço com cuidado, quase num sussurro. "É um pouco longe. Desculpe o transtorno." "Não se preocupe", respondeu ele sem tirar os olhos da estrada. "Está tudo bem." O silêncio tomou conta por alguns instantes. Apenas o som dos limpadores de para-brisa preenchendo o espaço. Foi ele quem quebrou o silêncio, num tom leve. "Primeiro dia de trabalho?" Lara assentiu envergonhada. "Sim, senhor. Quis deixar tudo em ordem antes de ir embora." Ele olhou pelo retrovisor, observando-a de relance. Isso é raro. Pouca gente se importa tanto com o primeiro dia. Ela deu um pequeno sorriso. Acho que é o medo de errar. E depois de uma breve pausa acrescentou, e o desejo de fazer o certo. Ele manteve o olhar na estrada, mas um leve sorriso apareceu no canto dos lábios. Havia algo naquela simplicidade que o desarmava. Durante o trajeto a conversa foi curta, mas sincera. Lara comentou de forma tímida que morava com os pais e que trabalhava para ajudá-los. Ele ouviu em silêncio, sem interromper, apenas assentindo de vez em quando. A chuva ficou mais intensa, e o brilho das luzes refletidas no asfalto dava à cena uma calma inesperada. A cada palavra dela, ele sentia nascer um respeito silencioso, uma admiração que não entendia completamente, mas que o tocava. Aquela moça não tentava impressionar ninguém.
e talvez por isso o tivesse impressionado tanto. Quando chegaram ao bairro dela, simples e afastado, Lara se virou para ele, envergonhada. Muito obrigada mesmo. Eu não sei como agradecer. Se um dia eu puder retribuir, não precisa retribuir nada, disse Rafael com um sorriso suave. Pelo menos deixa eu te pagar um café, insistiu ela, corando. Quando você não estiver em serviço, claro. Sei que você deve ter horários apertados. Rafael quase riu, mas algo naquele gesto, naquela pureza, o tocou profundamente. Obrigado pela oferta, mas não precisa. Lara saiu do carro, agradecendo mais uma vez, e correu até o portão de casa. Rafael ficou parado ali por alguns minutos, observando a rua vazia, a chuva batendo no vidro. E pela primeira vez em anos, sentiu algo que há muito tempo não sentia: leveza. Naquela noite, ao voltar para o apartamento luxuoso e silencioso, Rafael Carvalho não conseguiu dormir. Fundador e presidente da Carvalho Enterprises aos 36 anos, ele construíra um império do zero. Começara vendendo peças de carro em uma oficina e, com visão e trabalho duro, transformara aquilo em uma das maiores distribuidoras automotivas do país. Mas o sucesso cobrara seu preço: 2 casamentos fracassados, amizades rasas e uma solidão que o dinheiro nunca conseguiu preencher. Rafael tinha tudo e, ao mesmo tempo, nada. Enquanto olhava pela janela, lembrava da cena daquela noite. A moça encharcada, o olhar cansado, o jeito educado e contido com que pediu ajuda. Ele não sabia explicar o que o fez destravar as portas do carro. Talvez o instinto. Talvez o fato de ter se visto nela. Porque, por um instante, Rafael recordou quem ele já tinha sido. Um homem simples, que também voltava tarde, cansado, sonhando apenas com um recomeço. Ela não sabia quem ele era, não fazia ideia, e justamente por isso tratou-o como um igual, como um ser humano, não como um nome, nem como um cargo. E foi esse gesto, tão natural e inocente, que o desarmou completamente. No dia seguinte, Lara acordou mais cedo do que o necessário. Arrumou-se com cuidado, vestiu a roupa mais apresentável que tinha e saiu de casa com o coração acelerado. Segundo dia de trabalho. Precisava manter o ritmo. Chegou à empresa com meia hora de antecedência. Cumprimentou os seguranças, subiu até o 10º andar e começou a organizar as tarefas do dia. Estava tão concentrada que nem percebeu o movimento diferente no corredor. O presidente chegou, comentou uma colega, apressada. Ele nunca vem tão cedo. Lara nem ligou. Continuou digitando no computador, focada, até que ouviu passos firmes se aproximando. Levantou os olhos e sentiu o mundo parar. Ali, entrando na sala da diretoria, com terno impecável e pasta de couro na mão, estava ele. O homem da noite anterior. O motorista. Não. Não era o motorista. Era o presidente. Lara sentiu o sangue gelar. As mãos começaram a tremer e o rosto ardeu em vergonha. O coração batia rápido demais, como se quisesse escapar. Ela havia oferecido um café ao dono da empresa. Tinha falado com ele como se fosse apenas mais um funcionário. E agora, cercada de olhares e murmúrios, tudo o que queria era desaparecer. Rafael atravessou o corredor cumprimentando algumas pessoas. Quando passou por Lara, parou. Os olhares se cruzaram por um breve instante e um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Bom dia, Lara. Ela engoliu em seco, o rosto corando. Bom dia, senhor. Fico feliz que tenha chegado bem ontem, disse ele com serenidade. A frase simples bastou para congelar o ambiente. Alguns funcionários se entreolharam, curiosos. O presidente conhecia a secretária nova? Lara apenas assentiu, tentando disfarçar o constrangimento. Rafael manteve o mesmo tom calmo, acenou com a cabeça e entrou em sua sala como se nada tivesse acontecido. Ela permaneceu parada por alguns segundos, sentindo o peso dos olhares ao redor e o coração acelerado no peito. Durante toda a manhã, mal conseguiu se concentrar. Cada toque do telefone, cada passo no corredor, fazia seu estômago se contrair.
A qualquer momento, esperava ser chamada e dispensada. Mas o que aconteceu foi o contrário. No final da tarde, a gerente de recursos humanos apareceu em sua mesa. Lara, poderia vir à minha sala, por favor? O caminho até lá pareceu mais longo que nunca. As mãos suavam, o coração batia descompassado. Quando entrou, a gerente lhe lançou um olhar neutro, difícil de decifrar. Lara, você foi transferida. O mundo pareceu girar por um instante. Eu fiz algo errado? A voz saiu fraca, quase um sussurro. Pelo contrário, respondeu a mulher, abrindo um envelope sobre a mesa. Você vai trabalhar diretamente com o presidente, no escritório dele, a partir de amanhã. Lara ficou sem palavras. Por alguns segundos, não soube se era uma boa notícia ou uma armadilha. Sentiu o coração disparar, a respiração curta. A mente tentava entender, mas o corpo só conseguia reagir, com espanto, medo e uma estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. No dia seguinte, nervosa e confusa, Lara bateu na porta da sala de Rafael. Ele estava ao telefone, mas fez um gesto para que ela entrasse. Quando desligou, apontou para a mesa ao lado da dele. Essa é sua mesa agora. Senhor, eu não entendo. Por que eu? Rafael se recostou na cadeira, observando-a com atenção. Porque você fez seu trabalho com excelência no primeiro dia, porque demonstrou comprometimento e porque eu acredito que você tem algo que muita gente aqui esqueceu. Verdade no que faz. Lara sentiu um nó na garganta. Mas eu o tratei como uma pessoa normal, completou Rafael, com um leve sorriso. Foi exatamente por isso. O silêncio que se seguiu disse mais do que qualquer palavra. Lara apenas assentiu, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Enquanto saía da sala, sentiu algo novo crescer dentro dela. Uma mistura de alívio, respeito e um pressentimento difícil de explicar. Talvez aquele fosse apenas o começo de algo maior. Aos poucos, os dias foram ganhando um ritmo diferente. Lara chegava cedo, organizava a agenda de Rafael, atendia ligações, preparava relatórios, mas, mais do que o trabalho, era a convivência silenciosa entre eles que começava a mudar tudo. Rafael descobriu que Lara acordava às 5 da manhã para ajudar a mãe antes de sair para o trabalho, que economizava cada centavo para pagar um curso técnico, que nunca reclamava, mesmo quando as coisas eram difíceis, e Lara, aos poucos, foi conhecendo o homem por trás do cargo. Descobriu que Rafael crescera em um bairro pobre, que o pai morrera quando ele tinha 15 anos, que lutara muito para chegar onde estava, que, apesar de tudo, sentia-se profundamente sozinho. Às vezes eu olho para tudo que construí, disse Rafael numa tarde enquanto olhava pela janela, e me pergunto, para quê? Para quem? Lara parou de digitar e o encarou. Para você, para provar que conseguiu, e também para poder ajudar outras pessoas a conseguirem também. Ele se virou surpreso. Você realmente acredita nisso? Acredito. O senhor tem poder, dinheiro, influência. Pode fazer muita coisa boa com isso. Não é só sobre ter. É sobre o que a gente faz com o que tem. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Aquelas palavras ecoaram dentro dele como nunca antes. Foi a partir daquele dia que algo começou a mudar. Rafael passou a observar mais, não apenas números e resultados, mas rostos. Começou a perceber o esforço silencioso de quem mantinha a empresa de pé. O cansaço nos olhos de alguns funcionários, a ansiedade dos estagiários, as conversas rápidas sobre contas, filhos e sonhos simples. Antes, tudo isso passava despercebido. Agora cada detalhe parecia carregar um significado diferente, e sem perceber, ele se pegava lembrando das palavras de Lara, sobre fazer tudo com o coração, sobre ajudar quem tem menos, sobre o valor de uma vida simples. Ela nunca o cobrava, nunca tentava convencê-lo de nada. Apenas vivia o que acreditava, e talvez por isso o transformava sem precisar dizer uma palavra. Foi quando uma ideia começou a crescer dentro dele.
Durante uma reunião, rabiscou alguns nomes, fez anotações rápidas e, no final do dia, chamou Lara para conversar. Tenho pensado em algo, disse ele, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Quero criar um projeto que realmente faça diferença, que ajude famílias de baixa renda, talvez com bolsas de estudo, capacitação profissional, apoio financeiro temporário. Ele fez uma pausa, o olhar distante, como se enxergasse algo além das janelas do escritório. Quero que outras pessoas tenham as mesmas chances que eu tive. Lara ouviu em silêncio, o coração aquecido. Aquele homem tão acostumado a mandar e decidir, agora falava com humildade e propósito. Ela sorriu, emocionada. Isso é lindo, senhor. Rafael, corrigiu ele suavemente. Pode me chamar de Rafael. Houve um breve silêncio. Um daqueles que dizem mais do que qualquer palavra. E a partir daquele momento, algo começou a florescer entre eles. Discreto, sincero, impossível de ignorar. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O projeto social tomou forma, ganhando vida e propósito. E junto com ele, cresceu um sentimento que nenhum dos dois esperava. Calmo, profundo e inevitável. Como tudo o que nasce quando o coração encontra a verdade. Lara tentava negar, mas era impossível. Rafael não era apenas o chefe, era alguém que a ouvia, que a respeitava, que valorizava suas opiniões, alguém que, apesar de todo o poder, tratava-a como igual. E Rafael sabia exatamente o que estava sentindo. Pela primeira vez em anos acordava animado para ir trabalhar, não pelos negócios, mas pela chance de ver Lara, de ouvir sua risada, de sentir aquela leveza que só ela trazia. Até que, numa noite em que trabalharam até tarde, tudo mudou. O escritório estava em silêncio, iluminado apenas pela luz suave da cidade que entrava pelas janelas. Eles revisavam os últimos detalhes do projeto social quando Rafael parou de falar e apenas a observou. — O que foi? Perguntou Lara, corando diante daquele olhar. Estava lembrando daquela noite de chuva, disse ele, com a voz mais baixa do que de costume. De como você me olhou, de como falou comigo sem esperar nada em troca. Fez uma pausa curta, o olhar perdido por um instante. Aquilo me lembrou de quem eu era antes de tudo isso, antes do dinheiro, do cargo, das aparências. Você me tratou como... simplesmente Rafael. Lara desviou o olhar, sentindo o coração disparar. Eu só fui eu mesma. Rafael assentiu devagar. E foi exatamente isso que mudou tudo. O silêncio que se seguiu carregava mais do que palavras poderiam dizer. Ela tentou sorrir, mas a emoção a venceu. Os olhos marejaram e ele se aproximou lentamente, como quem pede permissão sem precisar falar. Lara, murmurou a voz rouca pela sinceridade. Você não faz ideia do bem que me faz. Ela respirou fundo, tentando conter o que sentia, e por um instante o tempo pareceu parar. Rafael ergueu a mão, tocando o rosto dela com delicadeza. Lara fechou os olhos, sentindo a pele arrepiar sob o toque, e então o beijo aconteceu. Calmo, terno, inevitável. Um gesto simples, mas cheio de tudo o que eles haviam guardado em silêncio por tanto tempo. Naquele escritório silencioso, sob a luz branda da cidade, dois mundos se encontraram sem promessas, sem palavras. Apenas verdade. E pela primeira vez, ambos sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. Depois daquela noite, o tempo pareceu ganhar outro ritmo. Entre reuniões, risadas e silêncios compartilhados, o projeto tomou corpo, e a vida dos dois seguiu entrelaçada por um propósito em comum. 6 meses depois, o projeto social foi lançado oficialmente. Centenas de famílias foram beneficiadas, jovens ganharam bolsas de estudo, mães conseguiram capacitação profissional, e tudo começou com uma conversa entre Rafael e Lara. Na cerimônia de inauguração, Rafael fez questão de agradecer publicamente. Nada disso existiria se não fosse por uma pessoa muito especial. Alguém que me ensinou que o verdadeiro valor de alguém não está no que possui, mas no que oferece.
Alguém que me mostrou que a riqueza mais importante é a do coração. Todos aplaudiram, e quando Rafael desceu do palco, foi direto até Lara, que estava na primeira fileira, com os pais ao lado. Obrigado por me lembrar quem eu sou, sussurrou ele, segurando a mão dela. Obrigada por me deixar te conhecer, respondeu ela sorrindo. Ali, cercados por pessoas que haviam sido tocadas por aquele projeto, Rafael e Lara entenderam algo profundo. O amor, às vezes, não pede licença para entrar. Ele simplesmente acontece. Nos gestos mais simples, nas palavras mais sinceras, nos momentos em que somos apenas nós mesmos. E às vezes tudo o que precisamos é de uma noite de chuva, um carro parado e a coragem de sermos verdadeiros. Porque no fim, o que realmente importa não é o quanto temos, é o quanto amamos e como escolhemos viver essa verdade todos os dias.